O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, ou o Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo 58. Eu quero meditar com vocês hoje, não através da exposição de um texto, expondo a narrativa, mas é um sermão ou uma mensagem temática. E o tema da nossa mensagem nesta noite é: Jesus é tudo que você precisa. Tudo que você precisa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da sua necessidade mais profunda. Só Jesus pode satisfazer. O Evangelho de João foi escrito com dois propósitos. O primeiro deles, através da seleção intencional de 7 sinais de Jesus, dos milhares que ele fez. João diz que esses sinais foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhais o quê? A vida eterna. Mas esse evangelho também foi provado, foi escrito com o propósito de defender a fé cristã de uma heresia gnóstica que apareceu na igreja a partir do 6º século e que estava no ápice na época que João escreveu esse evangelho. O gnosticismo misturava filosofia, esoterismo, ascetismo, e a grande tese do gnosticismo é que o espírito é bom e a matéria é má. E Deus é espírito, e Deus jamais poderia se encarnar. E João então vai provar, através desse evangelho, e através das cartas que ele escreveu, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e também Apocalipse, mais o evangelho de João, que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem. Mas o que nos impressiona no Evangelho de João é que o próprio Jesus, através dos seus discursos, ele se apresenta como aquele que é Deus. E veja aí, no texto que nós escolhemos como texto de referência, João, capítulo 8, versículo 58. Leia comigo, por favor, o que diz aí. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Chamo a sua preciosa atenção, porque Jesus não está falando somente da sua eternidade, Jesus não está falando apenas da sua pré-existência, porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não está simplesmente defendendo aqui a sua divindade, mas ao usar essa expressão, eu sou, ele está usando uma expressão que está lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta para Deus, lá no Monte Horebe, quando Deus se manifesta através da sarça ardente, e Moisés pergunta para Deus: em nome de quem eu irei me apresentar perante o povo de Israel? E Deus disse para ele: você vai e se apresenta como
o Deus que te enviou, eu te enviei, eu sou, vos enviou a vós outros. E essa expressão eu sou, ela se aplica somente a Deus. Veja aí no versículo 59, que os judeus pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Você sabe que a causa da condenação de Jesus perante o Sinédrio é porque ele se dizia ser igual a Deus. Eu e o Pai somos um. E ao usar essa expressão eu sou aqui, ele está dizendo eu sou o único Deus vivo e verdadeiro, eu sou igual ao Pai. E eu sou significa que fora de Deus não existe outro Deus. Eu sou aqui significa que Deus, Ele foi Deus sempre. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus do futuro. E usando essa expressão, eu sou, ela vai se repetir 7 vezes no Evangelho de João. Além dessa expressão aqui. E ela vem sempre acompanhada de uma metáfora para descrever uma necessidade que eu tenho, que você tem, que somente eu sou, pode satisfazer. Vamos para a primeira. Eu gostaria que você fosse. São 7, eu vou passar rapidamente em cada uma delas. Vamos lá para João, capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Vamos lá? João 6, 35. O que é que Jesus diz aí? Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 3 lições importantes aqui. A primeira delas é que Jesus reconhece que apesar de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, todo ser humano, ele tem fome e tem sede, o quê? Espiritual. Por isso que João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica perene de ídolos. Por isso que Salomão diz lá no capítulo 3 em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E nada que é efêmero, nada que é terreno, nada que é passageiro, nada que é deste mundo, nenhum ídolo pode satisfazer a minha fome e a minha sede espiritual. Por que existem tantas religiões no mundo? Porque as pessoas estão desesperadas, elas estão famintas, elas estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que Jesus, Ele é o pão que dá vida e que sustém a vida. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que dou a vida. Eu sou o pão que sustento a vida. Eu sou o pão que alimento a sua existência. Então veja bem, se você nessa noite está com fome e sede espiritual, Jesus Cristo é o pão que pode te alimentar. Ele é a água que pode satisfazer as necessidades mais profundas da sua alma. E é tão interessante, porque quando você vai para os versos 41, né? Ele vai dizer no verso 41, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Que coisa linda. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão verdadeiro. Eu sou o pão que veio de Deus para satisfazer a sua necessidade. Mas ele não diz somente isso.
ele não somente fala da sua origem, desceu do céu, mas no versículo 48, veja aí, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Né? E aqui é interessante porque ele é o pão vivo, é o pão verdadeiro, é o pão que alimenta, é o pão que nutre, é o pão que satisfaz. E o propósito, veja no versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá o quê? Eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? A minha carne. Que coisa linda, irmãos. Porque Jesus, através do seu sacrifício, ele se tornou o pão que pode satisfazer a minha vida. E que pode não somente dar a vida espiritual aqui, mas ele pode me dar o que? A vida eterna. Então, se você está com necessidade espiritual, se você está com fome espiritual, se você está com sede espiritual, você tem em Jesus o pão vivo, verdadeiro, o pão que satisfaz. Amém? Segundo lugar, vamos caminhar um pouquinho. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, lê comigo, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus não é somente eu sou o pão da vida, mas Jesus agora também diz: eu sou a luz do mundo. 3 verdades aqui. A primeira delas é que o mundo está em trevas. Trevas espirituais. E trevas espirituais simbolizam que as pessoas não veem, não enxergam espiritualmente, que as pessoas não têm direção, que as pessoas estão perdidas, desesperadas, aflitas. Onde não há luz, não há vida. Onde não há luz, não há esclarecimento. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz nas trevas. E aqui, meus amados irmãos, você que está me assistindo, você sabe disso. Porque a Bíblia declara claramente isso. Que esse mundo é um mundo tenebroso. Esse mundo, na descrição do apóstolo Paulo, é o império das trevas. É o lugar onde Satanás, de uma certa forma, ele mantém as pessoas presas, ignorantes. Paulo diz que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas. As pessoas não têm esclarecimento espiritual, não têm compreensão espiritual, não têm entendimento espiritual. Mas Jesus, Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. E essa metáfora da luz simboliza primeiro que Ele é Deus. Porque lá em 1 João diz que Deus é luz. Não é isso? E nele não há trevas o quê? Nenhuma. A luz é a manifestação da vida, da presença de Deus. Onde Deus está presente? A luz. Ele é o Deus de onde procede toda a luz. Ele é o Deus que na sua majestade, na sua glória, nele não há sombra de variação. Quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos na luz. Quando nós temos comunhão com Deus, nós andamos na luz. Quando nós somos convertidos, nós nos tornamos filhos da luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que simboliza Deus. Eu sou a luz que simboliza vida. Porque se o sol não existisse, não existiria vida. Se Deus não existisse,
não existiria vida. Se você pegar no Evangelho de João, capítulo 1, dá uma olhadinha rápida lá, no capítulo 1 de João, versículo 4, diz assim: a vida estava nele, a vida estava em Jesus. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece o quê? Nas trevas. Jesus não é somente Deus, Jesus não é somente vida. Jesus é também guia, direção. A luz guia, a luz transmite essa direção. A luz também simboliza salvação. Salvação. Então eu quero dizer para você nesta noite, não somente você que está faminto espiritualmente, que Jesus é o pão da vida, mas eu quero dizer para você que está perdido, que está em trevas, você que não sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, você que está aí debaixo da opressão de Satanás, da opressão do inimigo, no império das trevas, vivendo uma vida infeliz, uma vida de desgraça, uma vida de derrota, uma vida de escravidão, em nome de Jesus, creia nessa noite que Jesus é a luz do mundo. E a terceira verdade, ele diz assim, maravilhosamente bem, ele diz assim: olha, quem me segue, e seguir aqui é seguir pela fé, é ir até Jesus sendo transportado por Deus. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terás o quê? A luz da vida. Preste atenção, irmãos. Assim como Deus disse lá na criação, quando a terra era sem forma e vazia, haja luz e houve luz. O Espírito Santo pode dizer nessa noite para mim e para você: haja luz. Haja luz. E as escamas dos nossos olhos vão cair. E nós vamos enxergar em Jesus a luz da vida. E Jesus Cristo então entrará na nossa vida como o sol da justiça. Ele entrará na nossa vida para trazer essa luz de Deus, essa luz divina. Nós seremos, a partir desse momento, filhos da luz. Nós não vamos mais andar em trevas. Terceiro lugar, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Veja lá, João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 7 e versículo 9. Preste atenção. João 10, 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Quando Jesus afirma aqui, eu sou a porta das ovelhas, Jesus está usando uma figura muito comum na Palestina, porque as ovelhas, elas dependiam completamente do pastor. Elas não sabiam, podiam se defender dos lobos, elas não providenciavam o seu próprio alimento, elas precisavam do pastor para tudo. Para tudo. E à noite, o pastor recolhia as ovelhas para dentro do aprisco, para dentro do curral. E não havia porta nesse aprisco. O pastor se deitava na porta. De tal maneira, quando ele diz aqui, eu sou a porta das ovelhas, ele está falando para algo que era inteligível para quem estava ouvindo os primeiros leitores. Ele era de fato a porta, não existia a porta.
porque o pastor deitava na porta. E se alguém quisesse entrar ali, teria que passar pelo pastor. Se alguém quisesse sair, teria que passar pelo pastor. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E é tão bonito isso, porque ele vai dizer no versículo 9, eu sou a porta. A porta é Jesus. Essa porta, ela é pessoal. Ela não é uma porta mecânica, ela não é uma porta de madeira. Ela não é uma porta de religiosidade, ela não é uma porta de legalismo. Essa porta é uma pessoa, essa porta é Jesus. Essa porta, ela é única. Essa porta é exclusiva. Não há outro meio de você entrar e sair do aprisco sem passar por Jesus. E é muito bonita essa figura, porque ele diz: se alguém entrar por mim. Olha que coisa linda. Se você é alguém que quer ter liberdade, se você é alguém que quer ter comunhão, se você é alguém que quer ter acesso a Deus, você precisa passar pela porta que é Jesus Cristo. Quais são os benefícios dessa porta? Salvação, porque ele diz aí claramente: se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. E aqui, além de salvação, você tem liberdade. Entrará e sairá. Você tem acesso à presença de Deus. Você tem liberdade espiritual. Você é liberto do poder do pecado, do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder da morte, do poder do temor da morte. Você é alguém verdadeiramente livre, se você entrar pela porta que é Jesus. Mas não somente isso. Ele vai dizer aí: entrará, sairá, não somente salvação, liberdade, mas alimentação abundante, porque ele diz assim: entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Irmãos, leia o Salmo 23. Leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para as águas tranquilas. Ele me leva para os pastos verdejantes. Ele traz refrigério para a nossa alma. Ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, Ele está comigo. Ele é o pastor da minha vida. Ele é aquele que cuida de mim. Ele é aquele que tem a responsabilidade de pastorear a minha vida, a sua vida. Quarto lugar, João capítulo 10. Versículo 11, lê comigo aí. O que diz aí? Jesus não é somente a porta, mas agora ele vai fazer outra declaração. No versículo 11, ele diz o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Essa palavra bom, no grego, kalos, é um adjetivo que significa maravilhoso, excelente. Mas maravilhoso, excelente no seu caráter, na sua obra, na sua essência, na sua performance pastoral. Ele é maravilhoso, ele é excelente, ele é insuperável no adjetivo de bom. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. E a pergunta que a gente tem que fazer para esse bom pastor é o que ele faz pelas suas ovelhas, o que ele dá para as suas ovelhas. E talvez seja isso que você está precisando. Você já foi no candomblé, você já foi católico, você já foi esotérico, você está desesperado, você está aflito, você está desnorteado, você está desgarrado como ovelha que não tem pastor. Se você crê em Jesus, se você se render a Jesus nessa noite,
Jesus Cristo será o seu bom pastor. E o bom pastor sabe o que ele dá? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá salvação para as ovelhas. Ele dá alimento para as ovelhas. Ele dá liberdade para as ovelhas. Ele dá direção para as ovelhas. Ele dá vida abundante para as ovelhas. Ele dá proteção para as ovelhas. Ele dá segurança eterna para as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja lá em João capítulo 10, mais adiante. Versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você tem vida eterna, você tem garantia eterna, você tem segurança eterna, porque você está na mão, ou nas mãos do bom pastor. Mas eu quero, indo para a reta final, João capítulo 11, versículo 25. O quinto eu sou. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Preste atenção. 3 ideias aqui bem simples. A ressurreição e a vida estão em Jesus Cristo. Eu sou. Veja que primeiro vem a ressurreição. Depois vem o quê? A vida. E aqui você tem que entender que todos nós já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que eu e você já estamos com a nossa sentença de morte decretada. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Mas Jesus vem e veio a este mundo para nos trazer vida. E Ele nos ressuscita espiritualmente, Ele nos dá a vida eterna. E ainda que eu passe ainda pela morte, ainda que morra, o quê? Viverá. A ressurreição e a vida estão em Jesus Cristo. A ressurreição e a vida espiritual, física. Toda pessoa ressuscitará. E toda pessoa viverá eternamente, longe de Deus ou perto de Deus, no céu ou no inferno, em estado de condenação perpétua ou em estado de gozo eterno. A única condição aqui é o crer. Quem crê em mim, ainda que morra no futuro, viverá. Porque a morte não é o nosso fim. Por causa de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. E porque eu e você, nós cremos em Jesus, a morte não é o fim. Sexto, eu sou. João capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Que coisa maravilhosa. Esse é um versículo importantíssimo. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, irmãos, que um dos grandes desejos dos homens é chegar até Deus. É ser Deus. Foi essa a proposta que Satanás fez a Adão e Eva. No dia que deles comeres, certamente serás iguais a Deus. Veja que Filipe vai dizer mais embaixo aí: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Nós queremos ir até Deus. Nós queremos chegar até Deus. Só que Jesus Cristo, Ele vai nos dizer aí: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Veja, irmãos, que Jesus não desperdiça aqui quando Ele diz eu sou.
ele usa um artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para Deus que não seja Jesus Cristo. Não existe outra verdade de Deus que não seja Jesus Cristo. Não existe outra vida de Deus que não esteja em Jesus Cristo. E aqui, ele é o caminho. Ele não mostra o caminho, ele não aponta o caminho, ele é o caminho. Nós chegamos até Deus por causa de Jesus Cristo, em Cristo. É Ele que nos conduz à presença do Rei. É Ele que abriu esse novo e vivo caminho até Deus. Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos conduz. Eu sou o caminho para aquele que está perdido. E pela bondade de Deus nós temos a Bíblia, que é o nosso GPS espiritual. E se você colocar aí no seu Waze aí, né, o endereço do céu, vai aparecer aí Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho para aquele que está perdido. Ele é o caminho para aquele que está desviado. Ele é a verdade. E talvez você diz, pastor, eu estou à procura da verdade. Eu já li de tudo. Eu já li tudo sobre filosofia, eu já li tudo sobre esoterismo. Eu leio. E eu gostaria de encontrar a verdade. Preste atenção, Jesus é a verdade. A verdade que pode lhe libertar, a verdade que pode lhe salvar, a verdade que pode lhe conduzir até Deus. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a vida. Se Jesus, Ele é a vida, é porque nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. E a salvação é uma obra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz o apóstolo Paulo, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele é a verdade oposta à mentira. Ele é a vida em oposição à morte. Mas eu quero concluir indo para João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Essa figura da videira era uma metáfora da nação de Israel. A igreja de Deus, o povo de Deus do Antigo Testamento, era chamada a videira de Deus. E o que essa figura da videira simboliza? Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Porque Jesus sabia que há muitas videiras que são falsas. E a videira, ela não é uma religião. A videira é um organismo vivo. E quando eu e você, nós cremos em Jesus Cristo, quando eu e você recebemos a vida de Deus, é como se nós fôssemos enxertados nessa videira. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós nos tornamos ramos dessa videira. E essa videira, então, para sobreviver, recebe a seiva que vem da raiz, que passa pelo tronco, que é Jesus Cristo. O que significa? Eu sou a videira verdadeira. É que em Jesus Cristo nós encontramos vida. Vida. Em Jesus Cristo nós encontramos permanência. Em Jesus Cristo nós encontramos unidade. Em Jesus Cristo nós encontramos produtividade. Em Jesus Cristo nós encontramos amizade. Em Jesus Cristo nós encontramos afetividade. E tudo aquilo que eu preciso do ponto de vista de realização social, de viver uma vida em comunidade, eu encontro em Jesus Cristo.
Por isso, que quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele está se referindo àquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E no versículo 27, ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, quando eu creio em Jesus, eu começo a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Eu passo a ser videira verdadeira. Amém? Então, eu concluo essa mensagem dizendo para você que tudo que você precisa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo em todos. Em Jesus nós temos tudo. Sem Jesus nós não temos o quê? Nada. Nada.